Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar estudando um pouco a palavra de Deus na a primeira carta de Paulo a Timóteo. Para iniciarmos esse pequeno estudo, esse breve estudo, eu queria compartilhar um pouco com os irmãos quem é Timóteo, ou quem foi Timóteo. Timóteo era um jovem da cidade de Listra, ou um município de Derbe, um lugarejo, uma pequena cidade dominada pelos romanos. E tinha sua mãe, uma judia, uma mulher crente ao Senhor Jesus Cristo. Provavelmente foi ganha para o Senhor na primeira passagem missionária de Paulo por aquela cidade. Também era filho de um homem grego. E nós vemos mencionar o nome de Timóteo pela primeira vez no capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo chega pela segunda vez naquela cidade e ele encontra ali esse jovem Timóteo, um jovem dedicado à obra do Senhor, um jovem de grande testemunho, de bom testemunho. E Paulo fica impressionado com o que ele vê em Timóteo, vê naquele jovem tão dedicado à obra do Senhor. E Timóteo tem um chamado específico feito por Deus para o santo ministério, para o ministério pastoral. E Paulo mostra ali no capítulo 16, versículo 1, 2, 3, o seu desejo de levar Timóteo consigo, juntamente com ele, para a sua viagem missionária. De maneira que circuncida ele ali e Paulo, então, leva Timóteo com ele. Nós vemos ainda no livro de Atos, quando chega no capítulo 18, que Paulo já voltou para Coríntios e está fazendo tenda, e Silas e Timóteo chega, vindo da Macedônia. Paulo vem para Coríntios, e depois Silas e Timóteo vêm visitar Paulo, vêm ter com Paulo, vindo da Macedônia. Provavelmente ficaram pregando este evangelho na Macedônia. Timóteo, esse jovem chamado por Deus para o ministério, ele é enviado por Paulo para a igreja de Éfeso, para colocar em ordem algumas coisas que estavam bagunçadas naquela igreja. Algumas coisas estavam acontecendo na igreja de Éfeso, e Paulo manda Timóteo para lá para poder corrigir essas coisas. O que me chama a atenção na vida desse jovem pastor, missionário, bispo, evangelista, chamado Timóteo, que além da sua fé em Cristo Jesus, além da sua retidão no chamado ao ministério, na sua vivência no ministério, Timóteo, ele é muito submisso às ordenanças de Paulo. É um jovem que, apesar de ter o chamado de Deus, ter o conhecimento agora de viagem missionária, deveria ter várias experiências, passado por várias experiências ao lado de Paulo, de Silas. E ele tem uma submissão incrível, um líder submisso. Isso me chama muita atenção, da sua submissão aos ensinamentos de Paulo, a sua dedicação, o seu carinho em receber os ensinamentos do apóstolo Paulo para prosseguir no seu ministério. Eu quero fazer alguns destaques. Quando eu começo a ler a carta de 1 Timóteo,
Eu vejo Paulo preocupado em orientar o seu jovem aluno, esse jovem líder, as coisas que acontecem no dia a dia de uma igreja, as coisas que acontecia naquela época, acontece hoje ainda, mas eu vejo o carinho de Paulo em ensinar, em orientar Timóteo como enfrentar cada situação no seu ministério. Eu vejo a preocupação de Paulo em ensinar, em passar para Timóteo cada detalhe da obra missionária, da obra de um pastor, a obra que um pastor precisa fazer. Cada detalhe, às vezes cada segredo, cada mistério que a obra de Deus tem no seu dia a dia. E Paulo, com a sua vasta experiência, ele quer transmitir a Timóteo, ensinar a Timóteo como agir diante de cada situação. Começamos essa carta de Timóteo, Paulo orientando a esse jovem sobre as falsas doutrinas que acontece, que aparece em meio ao Evangelho. Paulo, no capítulo 1 dessa primeira carta, ele vem orientar Timóteo que alguns se desviaram desse Evangelho santo, dessa doutrina santa que ele tem vivido, que ele tem presenciado e tem entregado aos discursos vãos. Querem ser mestre da lei, mas não entendem o que dizem e nem têm confiança para afirmar. Capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Então Paulo quer ensinar para Timóteo como fugir dessas falsas doutrinas e viver um evangelho verdadeiro. O capítulo 2, Paulo tem uma preocupação em orientar Timóteo sobre a adoração, instruir ele sobre orar e adorar ao Senhor. Que o homem deve fazer súplica pelos reis, pelos presidentes, pelos governadores, por tudo aquilo, por todos que estão em eminência, orando a todo tempo, em todo lugar, com uma vida santificada. E deixa bem claro para ele que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo homem. Que a oração dele tem que ser voltada para Deus tão somente, através de Jesus Cristo. E ele vai ensinando a Timóteo os deveres das mulheres cristãs dentro da casa do Senhor. Chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo tem uma preocupação especial com Timóteo. Ensina ele qual é o dever dos bispos, dos pastores e dos diáconos. As qualidades que um homem tem que ter para exercer o ministério, como pastor, como diácono. Governar bem sua família, não ser dado a bebida forte, ser vigilante, ser sóbrio, honesto, hospitaleiro, estar pronto para ensinar, ser moderado, não ser ganancioso, não gostar de contenda, tendo em controle a sua própria casa, governando bem a sua própria casa para depois governar a casa do Senhor, e conservando principalmente o ministério da fé e uma consciência pura. Eu chego no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo.
o apóstolo Paulo vem orientar ele sobre as apostasias, as hipocrisias de homens que falam mentira, de homens que ensinam coisas erradas, de homens que desviam do evangelho, que tornam enganadores, enganam as pessoas com palavras mentirosas, ensinando coisas erradas. E muitos estão desviam da palavra santa do verdadeiro evangelho, apostatam da fé, negam a fé em Deus verdadeira para tornar seguidores desses homens. Paulo tem uma preocupação na fidelidade, quanto à fidelidade, a diligência no ministério, mostrando a Timóteo que ele precisa propor as coisas e ser as coisas boas de Jesus Cristo e ser um bom ministro. Que ele rejeite as fábulas, os contos, que ele rejeite as impurezas, as coisas erradas que muitos estão pregando, colocando dentro da casa do Senhor, e exorta ele a ensinar. E fala com ele: manda essas coisas e ensina-as. Quais coisas? O evangelho do Senhor, as coisas verdadeiras, as coisas santas do evangelho. Depois eu quero voltar aqui no versículo 15 do capítulo 4, que é a minha chave para pregar, para falar essa noite. Chegamos no capítulo 5. O apóstolo Paulo tem uma preocupação aqui com a educação de Timóteo. Interessante. Como Timóteo agir com as diferentes pessoas. Meu filho, não repreenda asperamente um ancião, mas admoesta, conversa com ele como se fosse seu pai. Os moços como fosse seu irmão. As mulheres idosas como sua mãe e as moças como sua irmã. Honra as viúvas. Exerce um ministério de piedade, de amor. Porque se alguém não cuida bem do evangelho, ele não está apto para ensinar esse evangelho. E ele ensina então acerca dessas coisas. Vem falar porque muitos pecaram, muitos erraram dentro da casa do Senhor. E apesar que ele tem que ter educação, saber tratar cada um no seu lugar, na sua posição, mas ele também ensina que aos que pecarem, repreenda na presença de todos, para que também os outros venham ter temor. São orientações, como agir, como trabalhar no ministério, enfrentar as dificuldades do ministério. E chega no capítulo 6, ele vem falar sobre o amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o amor, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contenda de palavras das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias, ruim suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento,
privados da verdade, cuidando que é piedoso, que a piedade é fonte de lucro. Ele vem ensinar ele a ter cuidado com as pessoas que têm amor ao dinheiro. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E ele não foi chamado para isso. Vem falar para Timóteo que ele não foi chamado para ganhar dinheiro, mas foi chamado para cuidar do evangelho. E exorta ele para ter uma vida exemplar. Mas tu, homem de Deus, versículo 11 do capítulo 6, foge dessas coisas, segue a justiça, o amor, a piedade, a fé, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante a Deus, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 20 ele fala: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, guarda o ministério, o dom que te foi confiado, aquilo que Deus te confiou, evitando as conversas vãs e profanas e as opções de falsamente chamada ciência, porque o qual, professando alguns, desviaram da fé. É o cuidado que o apóstolo Paulo tem em ensinar a Timóteo a viver um ministério santo diante de Deus, a conduzir uma igreja, a conduzir a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, a conduzir ela até o céu, a maneira como ele quer trabalhar. Eu quero voltar no versículo 15 do capítulo, versículo 14 do capítulo 4. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O maior conselho de Paulo para Timóteo, para mim, é ocupar das coisas do ministério, cuidar das coisas de Deus, estar com a mente ocupada no ministério. Amados e amadas, quantas pessoas querem exercer um ministério, seja de louvor, seja de pregador, seja de líderes de célula, seja de professor de escola bíblica, seja da classe de preparação para batismo, seja da classe das crianças, de adolescentes, jovens. Querem exercer o ministério, têm o chamado ao ministério, mas não querem ocupar-se das coisas do ministério. Quer viver uma vida tranquila, quer viver uma vida com todas as regalias desse mundo, e querem exercer o ministério, não ocupam das coisas do ministério, do seu chamado, e não conseguem viver um ministério abençoado. Era essa a preocupação de Paulo com Timóteo. Ocupa-te naquilo que Deus te chamou. Para mim ter um ministério abençoado, para você ter um ministério abençoado, seja ele qual for dentro da casa do Senhor, qual for o seu chamado, para termos esse ministério abençoado, nós precisamos ocupar-se nas coisas desse ministério. Tem pessoas querendo exercer o ministério de louvor, mas não querem cantar para Deus, não perguntam para Deus o que
que Deus quer ouvir. Não gasta tempo em ensaios. Não gasta tempo em oração para perguntar para Deus, para pedir a Deus a orientação de qual louvor Deus quer receber. Aí vive uma vida medíocre, um ministério medíocre. Quantos que querem pregar, querem exercer o ministério de um pregador, mas não querem ler a Bíblia, não querem ocupar, orando, clamando a Deus, buscando em Deus. Dá tempo, ocupando-se o tempo com as coisas de Deus. Tem tempo para tudo nessa vida, menos para ocupar-se nas coisas que Deus o chamou para fazer. O meu conselho esta noite, o meu conselho nesse momento para você, é que você ocupe-se naquilo que Deus te chamou. Ocupe-se daquilo que Deus tem colocado na sua mão para você exercer. Se voltar um pouco mais atrás, o Paulo vai falar sobre o exercício corporal e o exercício espiritual. Eu preciso praticar o exercício espiritual. Eu preciso ler a Bíblia, ocupar-se lendo a Bíblia, orando e trabalhando na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Que você, como eu, como os demais que têm o chamado do Senhor, aprofunde, gaste tempo nas coisas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.